Então, boa noite mais uma vez, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia 3 de dezembro, graças a Deus estamos aqui, ainda continuando estudando os nossos sermões, uma coletânea do reverendo S.C. Sproul. Hoje o título é A Mulher Cirofenícia. Esse texto se encontra em Marcos, no capítulo 7, verso 24 a 30. O nosso estudo tem por base a exposição desse texto. Então, todas as vezes que nós somos apresentados a estes sermões, nós estamos sendo apresentados a uma mentalidade expositiva. Então, parece que não, mas cada vez vai aumentando mais a nossa qualidade de reconhecer se um sermão é expositivo ou não. Então, nós vamos percebendo as suas marcas. Claro que existem algumas variações, mas o sermão expositivo tem por objetivo expor o texto, diferente do temático, que envolve apenas um tema. Então, nós estamos aguçando aqui os nossos sentidos por meio desses estudos. Hoje nós iremos ver um uso dos contextos muito interessante, da maneira como eles são utilizados nesse sermão. Nós vamos encontrar alguns contextos, e você está ouvindo certo, contextos no plural, porque existe um contexto histórico, existem contextos culturais, existem contextos familiares, há uma aplicação moral e um fechamento, mas nós vamos perceber que o contexto ele não precisa ser um setor estanque do sermão, onde agora vou falar do contexto. Naquela época tal, não, ele pode ser trabalhado de maneira a apoiar a mensagem de forma diferente. O Sproul consegue fazer isso, e ele volta ao contexto umas 3 vezes para mostrar que o contexto ele é um aliado do pregador, quando é utilizado de uma forma inteligente, não só uma gaveta, um gaveteiro, Agora o contexto, tiquei e vou para outro item. Não, o contexto ele pode ser diluído, posso retornar, reformulá-lo ou acrescentar. Isso vai dar uma sensação de coesão para o sermão. O que é um sermão coeso? É um sermão onde o pregador ele consegue deixar algumas informações, ele volta essas informações novamente, não para se repetir, mas para confirmar algumas coisas que ele disse no início. Isso vai dando uma sensação de bloco, Ele está falando, mas eu percebo que ele não está jogando aleatoriamente, ele está falando e daqui a pouco ele vai retomar aquilo. Então, vai dando essa impressão. Então vamos lá, diz assim no sermão o seguinte: não pertencendo ao povo de Israel, uma mãe desesperada implorou por ajuda de Jesus, sabendo que a menor misericórdia sua estava além do que ela merecia. Só retomando o texto, Marcos 7,40, eu não vou ler, 7,24 a 30, aliás, eu não vou ler, mas trata-se daquela mulher que tem a filha endemoniada e pede para que Jesus Cristo a cure. Jesus Cristo se recusa no primeiro momento, ou seja, não responde, e depois diz que não é lícito dar o pão dos cachorrinhos, dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, falando acerca dela, e ela diz que sim, é verdade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono, dando uma resposta de modéstia. Esse é o texto de maneira geral. Retomando, imediatamente após o discurso sobre o que é limpo e impuro, a narrativa continua com Jesus se retirando daquela região e indo intencionalmente para uma região notoriamente impura. É seguro supor que o propósito do movimento de Jesus para esta região não era fazer uma jornada missionária aos gentios, porque ele entendia que sua vocação era proclamar o reino primeiro aos judeus e depois aos gentios. O fato dele ter buscado uma residência onde permanecer na esperança de que ninguém pudesse encontrá-lo indica que o propósito de Nosso Senhor era buscar algum descanso das multidões e debates urgentes que ele vinha enfrentando. Então ele se retirou de Israel. Esta é a única vez no registro da vida de Nosso Senhor em que ele é visto deixando as antigas fronteiras de Israel e indo diretamente para uma terra pagã. Olha que interessante esta expressão que ele utilizou. É o único registro da vida do Senhor. Isso significa, ele está dando essa informação para o auditório, que ele conhece bem a história do drama dos evangelhos, para poder fazer uma
afirmação contundente desta maneira. E aí ele vai falar do contexto. Observem, quem tem a folha está num quadrado. Num retângulo. Dizem-nos que Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Tiro ficava a 20 milhas a noroeste de Cafarnaum, onde Jesus estava trabalhando. Tiro estava situada na antiga Fenícia e estava sob a administração da ocupação romana na Síria. Se você quiser saber sua importância para hoje, ele estava localizado no que é hoje o Líbano. Se você tem assistido à sua televisão nos últimos dias sobre o conflito que está acontecendo entre o Hezbollah e os israelitas, verá Tiro em destaque no mapa. Foi nessa área que Jesus foi. Então veja que interessante, né? Ele pegou um contexto histórico antigo, Tiro, Fenícia, usou componentes de distâncias geográficas. Eu não consigo visualizar 20 milhas, mas ele começou aqui a fazer dar algumas informações. Eu consigo olhar no mapa e me lembrar da Fenícia e, sobretudo, eu me lembro da Síria, até porque ele não citou, mas a Síria nesse último século, dificuldades com as colinas do Golã, que é uma região que Israel tomou da Síria e não devolveu mais, e sempre viveu com um conflito por causa disso. E por fim, nós que conhecemos um pouco da história e também das últimas informações, sabemos que Israel bombardeou a Síria e fez com que um outro governo assumisse, né, a Síria, tirando Bashar al-Assad, né, que era então o rei, mandando para Rússia. Então nós temos ali algum conflito geopolítico. E ele consegue fazer isso, ele transita com questões geográficas, questões históricas e questões modernas. Isso não é algo simples de fazer, tá? Isso aqui é algo complicado, mas ele conseguiu fazer de uma maneira natural. Tópico 1. Uma mãe persistente com uma filha possuída. Havia uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro, e ela ouviu falar de Jesus. Lemos que ela veio e caiu aos pés dele. O fato de ela ter vindo e caído de bruços na terra à sua frente indica duas coisas. Primeiro, ela estava prestando homenagem a ele. Ela demonstrava seu profundo respeito a ele, mesmo que não conhecesse além de reputação. Isso não era apenas um sinal de homenagem, mas, em segundo lugar, também um sinal de súplica contundente. Ela estava caindo no chão na frente de Jesus, porque do ponto de vista dela, sua última esperança de redenção de sua menininha, que havia sido possuída por um demônio, era o toque daquele homem à sua frente. Note, meus queridos irmãos, a maneira que ele elencou. Primeiro, o que isso demonstra? Ele falou, primeiro demonstra homenagem. Segundo, sinal de súplica contundente. Pergunta, agora eu perguntando a vocês, seria só isso? Poderíamos ter um terceiro ou quarto item? Obviamente que sim. Por quê? Quando o pregador utiliza a sequenciação, essa sequenciação serve muito mais à sua exposição do que de fato é aquilo que está no texto. Ele está organizando uma exposição do texto. Então, a forma de sequenciar é uma maneira de argumentar. Eu poderia listar mais 3 ou 4 itens se fosse assim meu desejo, mas isso faria o auditório se perder. Mas o que eu quero mostrar é que essa sequenciação ela é um recurso que o pregador usa para ajudar na sua exposição. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele pode ser necessário, e geralmente o é, quando se divide em grandes setores. Por exemplo, hoje eu vou mostrar 2 maneiras de lidarmos com o sofrimento. Então, a primeira maneira, e aí eu disserto por essa maneira. Bom, agora que nós vimos isso, vamos para a segunda forma de lidar com o sofrimento. Nos grandes blocos de pensamento, isso às vezes não cansa, mas cansa o público quando, vamos ver aqui uma primeira vez, lidar com o sofrimento. Veremos se essa primeira vez existem 4 desdobramentos. Meu Deus do céu, o público vai se perder. Não vai no segundo, terceiro, que isso acaba cansando a atenção. Então, se for usar desse tipo, uma forma de sequenciação, que seja o limite sempre 3. Esse é geralmente um bom senso, né? um certo consenso.
Nos seminários presbiterianos, geralmente o 3 era o máximo, né? Porque começo, meio e fim, a ideia de uma história, né? Passou disso, a procedência vai ser difícil, porque você vai ter dificuldades de lidar. Então você, eu vou aqui, faço 5 pontos, meu Deus do céu, é muita coisa, muita informação. 2 está bom, 2 você joga com, eu uso muito de 2 porque eu jogo com contrastes, ou com 2 grandes blocos que é mais fácil de lembrar, mas o geral é 3, porque você não cansa a pessoa que te ouve. Se você volta, você consegue fazer com que ela tenha tipo uma vista geral, tá? Então, não usar muito. Ele usou aqui, tudo bem, né? Usou 2 vezes, mas poderia ser dispensável, né? Ele chama a atenção para a gente para uma coisa que ele não vai voltar mais. Mas vamos ver agora, mais uma vez, com um contexto, um outro tipo de contexto que ele traz aqui para a gente. Olha só que interessante. Agora, vamos parar por aqui por um segundo. Acabamos de ouvir esse longo discurso sobre o limpo e impuro. Vimos as autoridades religiosas dos limpos manifestarem sua incredulidade e sua relutância em prestar homenagem a Jesus. O que ele está fazendo? Ele está recapitulando, ele está trazendo um texto que ele não pregou necessariamente agora, mas ele está voltando a informação. Isso é importante para criar uma certa conexão com aquilo que vem antes. Então, o contexto anterior. Em nítido contraste com a incredulidade e hostilidade dos líderes judeus, temos esta mulher pagã que é manifestamente impura, prostrando-se diante do Senhor Jesus Cristo, implorando por sua misericórdia. A mulher grega de nascimento Ciro-Fenícia, como mencionei, a Fenícia nesse momento estava sob a dominação síria, e é por isso que ela é chamada de Ciro-Fenícia. O fato de a Bíblia chamá-la de grega significa simplesmente que ela fez parte daquele grupo de pessoas que foram submetidas a conquistas de Alexandre o Grande e foram helenizadas, ou seja, ela falava grego, mas não era nativa da Grécia, ela nasceu na região Ciro-Fenícia. Então nós temos 2 contextos sendo utilizados, um contexto da passagem anterior, um contexto literário, e depois ele tem um contexto, ele retoma novamente, é um contexto, uma informação que ele poderia ter dito lá na frente, na frente não, no começo, mas ele está dando agora. Por quê? Porque ele está repartindo, como os elementos históricos são muito recorrentes, ou seja, são momentos históricos muito férteis de coisas históricas, ele está dividindo no sermão, e ele vai voltar a dar mais contextos. Então isso vai criando uma sensação de profundidade no sermão dele. Então, ao pregar, pode-se dar o contexto de uma forma estanque? É possível, há quem faça, mas aqui eu creio que é melhor ir em fatias. No seminário, reverendo José Manuel da Conceição, reverendo Cláudio Marra sempre comentava sobre a importância de citar o contexto apenas quando é importante para a exposição, senão não fale. E se falar, dilua, que é o que o Sproul está fazendo aqui. Repare que essa mulher fez. Marcos nos conta que ela continuava pedindo a Jesus para expulsar o demônio de sua filha. Ela não veio simplesmente dizer: por favor, Jesus, cure minha filha. Ela era persistente, ela estava implorando, ela perguntava repetidas vezes, lembrando a nossa mente a viúva insistente que importunou o juiz injusto, até que ele cedeu, ele deu um alívio. Essa mulher estava tão comprometida em resgatar a filha que simplesmente não aceitava o não como resposta. Então há aqui nesse texto uma certa intertextualidade nesta parte. Ele está chamando uma outra história que não é necessariamente essa, ele conseguiu fazer uma ponte. Esta ponte, ela não como que eu posso dizer? Ela foi feita dentro dos evangelhos, mas esta história, ela não se encontra em Marcos, ela se encontra em Lucas. Mas ele viu um traço de semelhança e trouxe, né? Mas sempre é preferível fazer dentro do mesmo terreno das histórias de Marcos, porque você está acompanhado com o mesmo autor. No caso não ficou errado, mas você vai utilizar um outro autor, né? Uma outra pessoa, uma outra situação. Só para mostrar, quanto mais ferramentas nós vemos, mais domínios nós vamos ter naquilo que está acontecendo, até para entender. Vamos ver o tópico 2, uma acusação com sérias implicações.
E agora ele vai dar um outro contexto. Gostaria de acrescentar que um dos piores insultos que se podia fazer a uma pessoa naquela região da antiguidade era chamar alguém de cachorro. Os cachorros, na maior parte, não eram os filhotes fofinhos ou os animais de estimação doméstica que gostamos. Na verdade, eram o melhor dos melhores catadores. Era, na verdade, o melhor dos melhores catadores e às vezes selvagens. Eles se banqueteavam com lixo, carniça e até devoravam cadáveres. Eles eram os animais mais imundos da cidade. O pior insulto que você poderia dar a alguém é chamá-lo de cachorro. O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, disse: não lançamos nossas pérolas diante dos porcos e também não damos aos cães o que é santo. Mateus 7,6. Agora eu vou tentar amenizar isso um pouco vou tentar amenizar isso um pouco em um instante. Olha só como ele tem domínio no que vai pregar. Ele volta de novo ao contexto cultural. Ele mais uma vez cita um outro texto que não é oriundo do livro de Marcos. Por que ele está fazendo isso? Porque ele é um pregador mais voltado para um olhar sistemático do que um pregador voltado para uma teologia bíblica. Um pregador de teologia bíblica, uma teologia mais voltada ao texto e a sua estrutura, ele não faria isso que ele está fazendo. Não é errado, mas é o estilo dele. Ele está olhando os evangelhos como se fossem a mesma plataforma. Pode-se dizer que sim, num olhar tanto quanto sistemático, canônico, mas se você for olhar no âmbito literário, o Evangelho de Marcos segue um objetivo, um propósito, é um autor para um destinatário, assim como Lucas é um autor para outro destinatário, propósitos diferentes. Lucas escreve a Teófilo, excelentíssimo Teófilo, talalá, é um gentil. Como ele fala um gentil, Lucas vai ter características, Lucas é um gentil, então Lucas é um gentil falando a gentios. Então você não verá a expressão reino dos céus em Lucas, você verá em Mateus, que é um judeu, Mateus falando uma igreja judaica. Então isso muda, você mudou os destinatários. Então o texto de Mateus, embora estejam dentro do mesmo recorte histórico da encarnação de Cristo na Galileia, na Judéia, né? Eles terão enfocos diferentes. Então o olhar literário vai respeitar isso. Sproul, ele está usando de uma forma dilatada essas regras. Tudo bem? É só para os irmãos perceberem quando vão ouvir um pregador e falar, ele está usando de forma não ver diferenças. Então vocês vão poder apreciar ou não, né, a criatividade da pessoa. Agora ele mostrou o que vem adiante, ele deu uma pitada. Tópico 3. Satisfeitos com migalhas. Aqui é o ponto alto do sermão dele. Olha só a aplicação moral que ele agora vai fazer. Ele plantou no terreno anterior e agora ele nos leva onde quer. Esse é um domínio do sermão muito grande aqui. Repare como a mulher respondeu ao que Jesus disse. Não houve protesto feminista por parte da mulher sírio-fenícia. Quando ele disse, alimentamos primeiro as crianças e não os cães, a mulher respondeu, sim senhor. Agora, quanto da ideia pejorativa de cachorro foi incorporada na declaração de Jesus, deixamos para debate futuro. Mas se essa conotação pejorativa era grande ou infinitesimal, quer dizer, pequena, isso não incomodava aquela mulher. Tudo bem, né? A palavra pejorativa é uma palavra, uma forma pejorativa, uma forma de diminuição, né? Jesus está diminuindo aquela mulher sírio-fenícia. Então, o termo pejorativo é isso que Sproul está falando. Ela não protestou e disse assim, como você ousa me insultar e falar comigo como se eu fosse um cachorro, mesmo que seja um animal de estimação doméstico? Eu não sou cachorro, eu sou mulher. Essa não foi a resposta dela. A resposta dela foi, sim senhor, eu entendo, não tenho direito prévio à sua misericórdia, não estou contado entre as crianças, não posso pular na mesa e me banquetear com a comida que você coloca diante dos seus filhos. Eu não quero isso, estou satisfeito, Senhor, com as migalhas.
Só peço que você deixe uma migalha que caia da sua mesa entrar na minha boca e eu fico satisfeito. Cura minha filha, por favor. Eu sei que ela não faz parte da sua família, eu sei que ela não está entre as crianças, somos os cachorros que esperam as migalhas, eu só peço uma migalha. Você vê a diferença entre essa mulher e os fariseus? De verdade, essa mulher não lutava por seus direitos ou por sua dignidade, ela sabia quem era. Você percebe quantas vezes na Bíblia, quando as pessoas se apresentam diante do Deus vivo, se identificam como forma mais baixa da vida dos animais, eles dizem: eu sou um verme, ó Deus, e não um homem, não tem direito à doçura da sua graça, porque a sua graça é exatamente isso, graciosa. Cada migalha que tu me concedes é uma que eu recebo como um servo indigno. No entanto, queridos amigos, o verdadeiro crente saboreia cada migalha que vem da mão de Deus. Esse é o ponto alto do sermão, né? Então a ideia é mostrar o contraste desta mulher que encarna a humildade, que também foi traço de tantos personagens bíblicos do passado, né? Por exemplo, Jeremias, quando foi convocado para ser um profeta, não bateu no peito e falou assim: o senhor fez uma boa escolha. Não, ele falou: senhor, não passo de um menino. Quando Salomão foi escolhido como rei, não passo de um menino. Quando Moisés foi escolhido para ser o libertador, ele era um aposentado, verso, não queria ir. Quando Davi foi cogitado para ser ungido, ele nem estava lá, nem ele mesmo se apresentava. Ou seja, esse é um traço da humildade dos servos de Deus, que se contentam com pouco. Quando alguém coloca os seus direitos acima da mesa por ser filho do rei, essa expressão tão cantada em hinos neopentecostais, isso é um comportamento estranho às escrituras, né? Muito bom. Quarto, uma migalha de preço excelente. A boa notícia é que no transbordamento de misericórdia e graça que nos vem das mãos de Deus, embora devêssemos nos contentar com migalhas, Ele não se contenta em nos dar migalhas. Ele prepara uma mesa diante de nós. Ele nos designou para participar de um banquete no céu. Ele estabeleceu o banquete de núpcias do Cordeiro desde a fundação do mundo. Ele deu a cada um de nós que estamos em Cristo Jesus um convite para aquele banquete, onde não precisaremos esperar ao fim do jantar para receber nossa porção. Percebe como foi crescendo, né? Isso é uma oralidade do sermão, né? Ele vai agregando frase a frase e a pessoa, o pregador vai intensificando, né? A misericórdia de Deus. A mulher enfrentou Jesus em uma batalha de inteligência nessa passagem. Ela disse: sim, Senhor, eu entendo que os cachorros precisam esperar até depois do jantar, mas durante o jantar eles ainda podem comer se caírem migalhas. Só me dá uma migalha, e só isso que eu quero. Jesus não tinha encontrado uma fé assim em Cafarnaum. Ele não havia encontrado uma fé assim entre os fariseus ou entre os rabinos. Os rabinos tinham um ditado de que comer com idólatra é como comer com um cachorro. Essa mulher veio de uma terra dada à idolatria, mas Jesus permitiu que ela comece. Fantástico esse texto. Que Deus nos abençoe agora, que vamos explorar um pouco mais esse texto. Amém.